Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Prezados irmãos e irmãs que acompanham o estudo Visão Geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora. Estamos estudando o livro Gênesis do Antigo Testamento. Estamos no capítulo 2, estamos agora no versículo 8, que diz o seguinte: Yahvé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. Yahvé Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía de Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, formando 4 braços. O primeiro chama-se Fison, rodeia toda a terra de Évila, onde há ouro. É puro o ouro dessa terra, na qual se encontra o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Geom, rodeia toda a terra de Cush. O terceiro rio chama-se Tigre, corre pelo oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. Yahvé Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e o guardar. E Yahvé Deus deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. Então vamos pensar um pouco aqui. São vários os elementos colocados nesse trecho que vai do versículo 8 ao versículo 17 do capítulo 2 do Gênesis. Então nós temos o homem, o jardim do Éden, nós temos os rios, nós temos as árvores, temos o paraíso, temos as pedras preciosas, temos regiões. Então isso tudo é motivo de estudos para nós. Então vamos começar. Nós já havíamos conversado a respeito de que o Jardim do Éden não é uma região geográfica que às vezes as pessoas nos dias atuais tentam buscar, tentam entender. O Jardim do Éden é, acima de tudo, o reino de Deus colocado em nós por Ele. Então esse é o Jardim do Éden, onde Ele colocou o homem, que deu a ele a função de cultivar e guardar. Então este é o projeto de Deus. Eu crio o filho, dou a ele toda a condição para que ele cresça, independente do lugar geográfico, porque nós não somos de um lugar só, e nem de um mundo só, nós somos de vários. Então se existiu o Jardim do Éden só na terra e na época de Adão, se é que ele existiu, então como é que ficaríamos nós hoje? Como é que ficariam aqueles que não nasceram na terra? Teriam sido criados outros jardins do Éden? Mas ele não diz aqui que criou. Então dá-se a impressão de que o Jardim do Éden é único para o homem. E isso nos leva à conclusão de que o Jardim do Éden está dentro de nós. Então esse Jardim do Éden, foi semeado nele várias árvores. Árvores frondosas, bonitas, que dão frutos bons. Que seriam essas árvores? Então essas árvores seriam os vastos meios de crescer que nós temos. Através dos conhecimentos, através dos trabalhos, através dos avanços que vamos fazendo, das situações que vamos vivendo, das experiências que vamos acumulando. E isso são frutos que vamos colhendo ao longo de todo esse processo. Então essas árvores é a multidiversidade que Deus coloca para que evoluamos no projeto dele. Porque ele nos aguarda lá um dia
Então ele precisa que nós façamos essa evolução. E essas árvores, ou esse jardim, está regado por 4 rios, que também nós não vamos aqui buscar onde que eles nasceram, onde que eles desaguam, nada disso. Isso aí é um simbolismo criado dentro do mito. Então, esses rios, na verdade, significam energias. Então, são energias que vêm chegando o tempo todo para nos ajudar a crescer, regando esse nosso mundo interior, essa nossa possibilidade sempre presente de crescimento. E também colocou pedras preciosas, como o ouro e a pedra de ônix. Interessante sabermos, né, que a pedra do ônix, ela é uma pedra bem procurada, porque ela tem vários valores, ela serve de amuleto para certas culturas. Então é uma pedra muito preciosa, muito necessária no processo nosso de adequação com o mundo em que vivemos. Então, temos aí as árvores, que são as possibilidades, os rios, que são as energias que nos chegam, e as pedras preciosas, que são o ouro que nós vamos colhendo, as virtudes que nós vamos adquirindo, que está à nossa disposição para ser cultivado. Então, uma pedra dessa, um ouro, uma pepita de ouro, simboliza aquilo que está ali pronto para ser pego pelo homem, para ser utilizado como potencialização para ele. No caso do ouro, a potencialização que o ouro oferece através do seu comércio, mas também da sua frequência vibratória, a pedra de ônix também pela sua frequência. Ou seja, nós estamos cercados desses valores. E esse jardim do Éden é interessante, porque hoje a física quântica, ela nos coloca que o universo é um campo de possibilidades, onde eu posso alterar aquilo que eu vejo, de acordo com a minha necessidade. Então, esse universo, ele tem toda a característica da mobilidade, para que na mobilidade eu possa me movimentar. Se fosse uma coisa rígida, eu teria que ser rígido também, para adentrar os seus caminhos, perlustrar os seus caminhos. Mas como ele é móvel, eu também posso me mover nele. E temos essa possibilidade também de analisar aqui essa questão das 2 árvores que Deus coloca, ou que Jesus coloca, no meio desse paraíso, que é a árvore do conhecimento da vida, ou a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É aí que muita gente às vezes fica perguntando, o que seria isso? A árvore da vida significa aquela que está no fluxo de Deus. André Luiz vai colocar no livro Evolução em 2 Mundos que nós vivemos no fluxo do Criador. No livro Atos dos Apóstolos, do evangelista Lucas, ele vai colocar no capítulo 17 que em Deus existimos e em Deus nos movemos. Então, nós estamos naquele fluxo de Deus. Existe aquela famosa frase ou enunciado que diz assim: Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Não a semelhança física, porque Deus não tem físico, Deus é espírito. Então nós somos semelhantes em espírito a Deus. Ora, se o processo de semelhante atrai semelhante vigora, então Deus está nos atraindo o tempo todo para Ele. E está nos atraindo dentro da nossa condição. Então vamos imaginar que eu hoje tenho um nível de evolução, e neste nível de evolução eu preciso fazer esse tipo de atividade. Então a vida me coloca naquela atividade, me coloca naquele relacionamento, me coloca naquela possibilidade, para que eu possa me sentir atraído por Deus. Então esta é a árvore da vida. É quando eu aceito aquilo que a vida me propõe, aquilo que a vida me oferece, e vou fazendo disto um caminho de paz e de harmonia, porque em todos os lugares nós aprendemos, em todos os lugares nós somos úteis,
basta que queiramos ser. E vem agora a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, essa é a árvore complicada, porque significa a árvore da rebeldia. Por isso que, se comer daquele fruto, você vai ter sérios problemas. Então, o que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal? Observemos aqui que a árvore da vida é um eixo apenas. Na árvore do conhecimento do bem e do mal, você tem um eixo com dois polos. E quando você trabalha polos opostos, você está sujeito a erros e acertos. De modo que, se eu vou preferir a árvore dos polos, que tem dois polos, o bem e o mal, eu estarei sujeito a praticar o mal. Então há pessoas que pensam assim, eu posso ir onde eu bem entendo, eu posso fazer o que eu quero fazer, eu vou onde eu quero ir, enfim. Só que ele pode estar indo num abismo e retorna dele com os resquícios daquele abismo e de lá vai ser difícil ele sair, porque ele vai ser atraído de novo para o abismo. Isso significa dizer assim, será que eu estou inserido no campo da criminalidade? Será que eu estou inserido no campo da sexualidade sem governo? Sem uma responsabilidade? Estou agindo levianamente, complicando os meus centros de forças? Será que eu estou ligado ao projeto do suicídio, que é uma das rebeldias do Espírito a Deus? Será, enfim, que eu estou querendo ser eu acima de Deus? Entender mais que Ele? Porque há quem nega até a existência de Deus. E esses equívocos vão acontecendo, porque eu tenho que experimentar. Deus tem o conhecimento de tudo, eu não tenho. Então, se eu faço a opção pelo eixo dos opostos, então eu tenho que escolher, eu tenho que ver. Emmanuel nos diz que quando você está buscando aprender uma coisa, você às vezes erra, e errar não tem problema. O problema é quando você persiste no erro. E muitas vezes, nesse conhecimento, nessa busca do conhecimento do bem e do mal, nós cometemos erros. Nós cometemos enganos e ficamos neles. E não queremos sair deles. E nos tornamos prepotentes, nos tornamos arrogantes, nos tornamos ciumentos, invejosos, como qualquer coisa nós nos magoamos. Por quê? Porque eu estou optando por esse campo. É isso que está acontecendo com a humanidade hoje. Esse destempero social todo. Então vamos pensar seriamente. O que me é melhor? Já que eu sou um homem criado por Deus, colocado no reino que Ele criou para mim, e estou com todas as possibilidades de crescimento, representadas pelas árvores, sou energizado o tempo todo pelas correntes que me cercam. Nós temos hoje correntes que vêm do solo, correntes que vêm do plano cósmico, nós temos energias que circulam em nosso derredor, nos dando forças, nós temos possibilidades, mas quantas vezes eu jogo essas possibilidades fora? Quantas vezes eu estou empregado, eu não gosto daquele emprego e jogo aquilo fora e depois fico desempregado, mas às vezes é um emprego que está me dando pré-requisito para aquele que eu vou fazer na frente, aquela atividade que eu vou exercer na frente. E eu não penso assim. Eu quero exatamente fazer tudo como eu quero. E se não for como eu quero, então eu não faço. E vamos viver nessas encarnações de baixo teor espiritual, como também diz o Emmanuel. Então, prezados amigos, prezadas amigas, esse texto aqui do Velho Testamento é uma colocação para o homem. Ora, Deus te deu tudo. Deus te criou, te deu todas as possibilidades, te dá todas as possibilidades, te dá todas as preciosidades que você precisa pegar, te dá todas as forças, te dá as virtudes que você deve buscar, e virtude é uma palavra que vem do latim, virtus, que significa força. Então te dá tudo isso para você crescer. O que você está fazendo? Comendo do fruto da árvore do bem e do mal e se complicando com as leis de Deus. Olha que estudo interessante. Nós vamos continuar nele em outros momentos e por hora vamos ficando por aqui. Eu gostaria muito que você desse a sua opinião do nosso estudo,
que você também colaborasse, que você também ajudasse, porque no Livro dos Espíritos, na questão 767, diz o seguinte, que vivemos em sociedade para que o que sabe mais ensine o que sabe menos e todos cresçam em conjunto. Fique com Jesus, fique na paz dele e que você possa cada vez mais buscar cumprir os seus objetivos de nobreza. Fique com Deus. Muita paz.